Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. Vocês estão bem? Diga, Deus é bom. Diga, Ele é meu Pai e Ele cuida de mim. Diga assim, Ele nunca me deixa só. Amém? Isso é uma promessa de Deus. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Quem prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então lembre-se, qualquer momento que você esteja passando, seja um momento bom ou um momento triste, Deus está com você. Diga sempre, Deus está comigo. Diga, Ele nunca me abandona. A palavra diz, amados, se passarmos pelo fogo, Ele lá está. Se passarmos pelas águas, elas não vão nos submergir. Porque temos um Pai que é bom, que é maravilhoso, sempre está conosco, sempre nos ajuda, sempre nos assiste, sempre podemos contar com Ele. E que Ele não está zangado conosco, nunca Ele fica zangado, nunca Ele fica desapontado conosco, porque Ele nos conhece, amém? Ele é um Pai que nos ama do jeito que nós somos. E tudo que Deus quer é se relacionar conosco. Nessa noite, amados, nós vamos falar sobre vida no Espírito. Essa é a terceira mensagem, né, dessa série que nós estamos estudando durante essas 7 semanas. Primeira semana estudamos sobre o Evangelho, não foi isso? Segunda semana sobre justiça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre vida no Espírito. Amém? É importante a gente entender como funciona essa vida no Espírito. Essa vida que foi implantada no nosso espírito no dia que ouvimos o Evangelho, nascemos de novo, passamos a ser uma nova criatura e tudo se fez novo, tudo mudou. Amém? A Bíblia diz lá em Colossenses que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amado, né? Para o reino do Filho de Deus. Então hoje nós estamos em um reino e é um reino inabalável. É um reino que não oscila. Não é um reino que ora está bem, outra hora está ruim. É um reino de poder. Amém? É o reino de justiça e de paz. O reino de Deus é justiça e paz. E esse reino que nós fomos implantados, inseridos, para podermos reinar em vida. Amém? Muitos esperam reinar em vida quando chegar lá no céu. Mas a palavra diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por um só, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, através de Jesus, nós podemos reinar em vida e vencer e romper com qualquer dificuldade, qualquer circunstância que se levante sobre nossas vidas. Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? E essa palavra sobre vida no Espírito é uma palavra poderosa, porque nós precisamos entender que nós somos um ser espiritual. Diga, eu sou um ser espiritual. Diga, eu não sou a minha carne. Diga, eu não sou a minha carne. Diga, eu não sou a minha alma. Diga, eu sou o que eu sou no Espírito. Amém, amados? Então, para começar, nós vamos... Abra lá comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 12. Você vai entender como foi que esse ser espiritual foi criado. Esse ser espiritual foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você está sentado ao lado de alguém que é imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem de Deus. Nós resplandecemos Cristo. A glória de Deus está em nossa face. Ao olhar para nós, Deus vê o sangue, Deus vê a aliança, Deus vê Cristo. Amém? Não somos mais pecadores. Diga, eu não sou mais pecador. Nós aprendemos na lição anterior, né, sobre justiça de Deus, que nós não somos mais pecadores. Nós somos a justiça de Deus. Podemos pecar, podemos errar, mas isso não muda o que nós somos no Espírito. Nós somos a justiça de Deus. Então, ao pecar ou errar, levante a cabeça, não deixe isso te atormentar, te prender e declare, mesmo errando, mesmo porque eu pequei, mas eu sei que eu sou em Cristo, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Mesmo que o diabo venha te condenar, você declara em voz alta, eu sou a justiça de Deus. E aí você vai ver que ao declarar isso, julgos são quebrados, cadeias são quebradas, porque a renovação da nossa mente, a renovação daquilo que nós somos, quando nós declaramos essas verdades, muda a nossa vida. Muda. Amém? Muitas pessoas, ao não entender isso,
quando erra, quando peca, ela cai em desprezo, cai em medo, cai em condenação. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aqui em Cristo Jesus? Então não existe mais condenação. Porque a condenação que estava para cair sobre nós, caiu sobre Jesus lá na cruz. Em Cristo, lá na cruz, caiu toda a maldição. A Bíblia diz que ele foi maldito em nosso lugar, lá em Gálatas 3,13, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aconteceu isso? Para que ele levasse no madeiro os nossos pecados e nos fizesse agora herdeiros de Deus. Somos agora co-herdeiros com Cristo. Para quê? Para que a bênção de Abraão viesse para nós. Amém? Então nós somos abençoados com o crente Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Então as bênçãos que estava sobre Abraão, hoje está sobre a nossa vida. E se nós formos analisar as bênçãos que Abraão tinha, Abraão, amado, foi chamado amigo de Deus. Abraão viveu em longevidade de vida. Abraão foi muito abençoado. O que Abraão tocava era abençoado, prosperava, e essa mesma bênção hoje está sobre nossas vidas. Amém? Diga, eu sou abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então, não tenha medo ao abrir um comércio, a fazer qualquer coisa, saiba, tudo que nós colocamos as mãos prospera. Há uma bênção sobre nossas vidas. Há uma bênção de Deus. Há algo de Deus que nós somos favorecidos por Deus. Amém, amados? Por isso que não tem como dar errado, porque você já é abençoado. Nós já somos abençoados. Amém? E aqui em Gênesis, amado, no capítulo 2, capítulo 1 e o capítulo 2 mostra a criação. A Bíblia diz que Deus criou as coisas e viu que tudo aquilo que Ele criava era bom. Ele viu o caos, fez a luz, viu que a luz era boa, fez os animais, viu que era bom, e tudo que Deus fazia, Ele dizia, e viu, a Bíblia diz que está escrito que viu Deus que era bom. Então tudo que Deus foi criando, Ele viu que era bom. Mas ao criar o homem, a Bíblia diz que quando Ele terminou tudo e que criou o homem, a Bíblia diz que Deus declarou, era muito bom. Amém? Era bom, tudo que Ele criava era bom, mas quando criou o homem, a palavra diz que Deus declarou, foi muito bom. Amém? Porque ali Ele estava criando a sua imagem, a sua semelhança, os seus filhos. E aqui em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7, não sei se vai colocar ali na transparência. É maravilhoso, amado, quando Deus cria o homem do pó da terra, criou, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, na sua trindade, a Bíblia fala sobre a pluralidade de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criou o homem que a Bíblia diz, façamos, está no plural. Então Deus fez o homem, e ao fazer o homem, aqui no capítulo 2, versículo 7, acompanha comigo. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, diga, Deus soprou nas suas narinas o sopro de vida, o fôlego de vida, tem algumas versões que diz. E o homem se tornou alma vivente. Essa palavra, amado, sopro, ela vem do grego ruach. Quando Deus criou o homem que soprou, Ele não soprou qualquer coisa na narina dentro do homem. Ele soprou o próprio Espírito, a sua própria essência, o seu próprio DNA. Por isso nós temos o DNA de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele soprou dentro da narina do homem o seu próprio espírito, a sua própria essência. E o homem passou a ser um ser vivente. Como ser vivente, como alma vivente, com esse fôlego de vida, com esse próprio Espírito de Deus dentro do homem, o homem podia se relacionar com Deus. E a Bíblia diz que Deus criou aquele jardim, e naquele jardim Deus descia na variação do dia para ter comunhão com o homem. Para Deus e para Adão, esse era o momento principal do dia. O melhor momento do dia era quando Deus descia para ver como o homem estava, para se relacionar com Deus, para o homem se relacionar com o Pai. E aquilo era um momento precioso. E, amados, se nós formos analisar numa ótica de pai e filho,
Aquilo era um momento bom, prazeroso, porque todo pai, ele gosta de conversar com o filho, de brincar com o filho, de sentar, de ver como é que o filho está, o que é que o filho está precisando. E com Deus não é diferente. Isso era um momento maravilhoso quando Deus descia e começava a se relacionar com Adão. E Adão dizia, olha pai, eu coloquei um nome em tal animal, olha pai, eu coloquei um nome em tal planta. E aquilo era maravilhoso. E foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para ter um relacionamento. Amém? Vida no Espírito é uma vida de relacionamento com Deus. É uma vida de comunhão com Deus. Ao nascer de novo, amado, a Bíblia diz que o nosso Espírito, ao nascer de novo, nosso Espírito foi vivificado. E com esse Espírito vivificado, nós podemos agora ter intimidade e comunhão com Deus. Nós podemos falar com Deus e Deus nos ouve. E Deus nos entende. E nós podemos agora cultivar esse relacionamento, o mesmo relacionamento. Você está aqui, amado? O mesmo relacionamento que Adão tinha com Deus lá no Éden, hoje nós podemos ter. E o desejo de Deus é que esse relacionamento tivesse perpetuado até hoje. Mas quando Deus criou o homem, esse ser espiritual, Ele criou esse homem também com um livre-arbítrio. Colocou o homem naquele jardim e disse, olha, você pode comer de tudo, menos disso aqui. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Então Deus, Ele não criou um robô. Deus criou um homem para se relacionar, mas deu a ele esse poder de escolhas. Amém? Adão podia escolher. E infelizmente, Adão fez uma má escolha. Ao comer daquele fruto proibido, daquela árvore que Deus falou para ele não comer, quando ele comeu, dando ouvido à mulher, eles ambos morreram. E através desse ato de desobediência, o homem se afastou de Deus. Deus teve que, aquele elo de relacionamento foi rompido. E o homem não pôde mais ter comunhão com Deus. E naquele momento que Deus desceu na variação do dia para conversar com Adão, Adão se escondeu. Porque Adão ali, ele já tinha pecado, os olhos de Adão já foram abertos, e a partir daquele momento agora, ele teve medo com Deus. É assim que o pecado faz com a humanidade, infelizmente faz com que o homem se afaste de Deus, faz com que o homem se ache indigno, e faz com que o homem também ele tenha essa consciência de pecado, essa consciência de medo. Foi isso que aconteceu com Adão. E aí Adão se escondeu, e ficou com medo de Deus, e pegou folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Isso fala também de uma obra humana. Ele não quis resolver o problema, né, esperando o que é que Deus iria fazer. Ele simplesmente quis resolver o problema pegando aquelas folhas e se cobrindo. Fala de justiça própria. O homem, todo ato que o homem faz para cobrir o seu pecado, para cobrir a sua falha, é um ato de justiça própria. Isso é pecado. Amém? Porque não vivemos mais das nossas próprias obras, da nossa justiça própria, vivemos da justiça de Deus, amém? Que foi feita em Cristo. Então, quando o homem fez aquilo, que cobriu-se com aquelas folhas de figueira, Deus mostrou para ele, já apontando lá para a cruz, como é que o homem poderia ter essa vida no espírito que ele tinha, que ele perdeu, ser restaurada. E Deus matou ali um animal, pegou aquela pele daquele animal, que simbolizava Jesus, amém? Simbolizava Cristo, e fez para ele aquelas vestes, fez para ele aquela roupa, para ele cobrir a sua nudez. Então somente o sangue de Jesus cobre a nudez do homem. Somente o sangue de Jesus cobre o pecado do homem. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, amados, a partir daquele ato de desobediência, o homem teve que sair da presença de Deus. E se você for aqui, passar 2 páginas aí, você vai ver no capítulo 6, Gênesis no capítulo 6, o versículo 3, depois do pecado, agora o homem ficou impossibilitado de se relacionar com Deus. O homem pecador, o homem sem Deus. Amém? Estamos falando aqui do homem caído, não estamos falando de uma nova criatura. A nova criatura que somos nós pode se relacionar com Deus, pode ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. Mas o homem pecador não, infelizmente o seu espírito ainda está apagado, ele ainda está em trevas, ele ainda está no pecado, por isso que ele não pode mais, ele não pode se relacionar com Deus. Mas Deus, ele trouxe a solução, amém? Para o homem perdido. Hoje todos podem se relacionar com Deus, através de Jesus. E aqui em Gênesis no capítulo 6, no versículo 3, diz o seguinte: e o Senhor disse, o meu espírito não contenderá ou não permanecerá, amém? Ou não agirá
para sempre com o homem, pois ele também é carne, e porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus teve que tirar o espírito dele. A presença dele não mais habitava com o homem, porque o homem perdeu por causa do pecado. Mas, amados, como eu falei, Deus resolveu toda essa bagunça que Adão fez, que Adão cometeu, toda essa bagunça foi resolvida lá na cruz. E ao tomar o nosso lugar, ao assumir a nossa identidade de pecador e nos dar a identidade dele de justo, porque Jesus era justo, Jesus não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Então, quando ele assumiu a nossa identidade, assumiu a identidade de pecador e nos deu agora essa identidade de que ele é justo, que ele é santo, agora nós podemos novamente voltar ao Éden, como eu falei. E quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos, lá eles estavam fechados em uma sala lá, esperando, para saber qual eram as próximas instruções. E a Bíblia diz, alguns deles não criam que Jesus iria ressuscitar, mas Jesus ressuscitou. Apareceu as mulheres lá, apareceu a Maria e disse, olha, vai lá, diz aos meus filhos que eu ressuscitei. E de repente, quando ele transpassa com o corpo agora ressurreto, ele transpassa aquelas paredes, aparece para os discípulos e sopra novamente aquilo que foi perdido. João 20, 22, para você entender. O espírito que foi perdido lá no Éden, com o pecado, na cruz, no Getsêmani, foi devolvido. Amém? A natureza justa que foi perdida agora foi dada novamente a todo aquele que nele crê. João 20, 22. Aleluia, amados. Jesus devolveu. A natureza perdida, Jesus devolveu. O ruach, essa mesma palavra lá de Gênesis, que diz que Deus soprou o fôlego de vida, esse mesmo Espírito agora foi devolvido por Jesus. João 20, 22. Veja o que é que diz aqui a palavra de Deus. Bota um versículo aí, por favor, querido. Disse-lhe Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22. E havendo dito isto, soprou. Ele soprou, amados, e disse, recebei o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, amados, aquilo que foi perdido lá em Gênesis, agora foi devolvido. Então a Bíblia diz que Deus, Ele selou dentro do nosso espírito o Espírito Santo. Ele é o selo. Amém? Ele é o penhor que significa que nós pertencemos a Ele. Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que nós somos nova criatura. Que nós não somos mais pecadores. Você sabia que você não é pecador? A religião ensina que nós somos pecadores remidos. Não existe isso, amado. Ou a pessoa é pecador ou a pessoa é remido. Mas a boa notícia, a boa nova é, nós somos redimidos. Nós somos a justiça de Deus. Ao pecar, diga eu sou a justiça de Deus. A ficar com raiva, diga eu sou a justiça de Deus. Amém, amados? Nós somos a justiça de Deus. E isso está selado no nosso espírito, que nós pertencemos a Ele. Tanto é que quando nós fazemos qualquer coisa errada, nós não nos sentimos bem. Sim ou não? Fala algo, faz algo errado, a gente, poxa, eu não devia ter feito isso. Sabe por quê, amado? Porque nós temos uma nova natureza. E essa natureza foi colocada dentro do nosso espírito. Então o homem é um ser espiritual. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Diga, eu sou um espírito. Diga, eu possuo uma alma e habito em um corpo. Infelizmente, por ainda estar nesse corpo mortal, nós vamos receber um novo corpo, amém? Um corpo transformado. Mas por ainda estar nesse corpo, nós ainda pecamos. Podemos pecar, podemos errar, mas isso não faz de nós pecadores. Amém? Nós somos a justiça de Deus. Então, queridos, nós vimos aqui em Gênesis que nós somos um ser espiritual, porque Deus pegou, formou, nos deu uma alma
um psique e soprou o Espírito. E agora, em Cristo, nós vimos aqui em João que esse Espírito foi devolvido. Então, o homem é um ser espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Estamos dando base àquilo que nós estamos falando, amém? Nós somos o Espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Nosso espírito já está pronto. Amém? Temos o espírito pronto. Temos um espírito pleno. Mas temos uma alma que precisa ser renovada dia após dia. Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa alma, pensando o quê? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupa a nossa mente. Então, o meu corpo eu cuido, a minha alma eu renovo, mas o meu espírito está pronto. Amém, amados? Então, o corpo nós vamos cuidar. Vocês sabem como cuidar do seu corpo. Mas a nossa alma nós temos que renovar ela dia após dia. Ouvindo a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, congregando, em comunhão com os irmãos, todo dia se levantando em fé pela manhã, declarando que você é a justiça de Deus, que você é amado pelo Pai, que Deus te ama, que Deus já preparou tudo para você. Amém? Que você não está só. Então são essas declarações de fé, são essa comunhão com Deus diária que faz com que eu tenha essa vida em comunhão com Deus, essa vida no Espírito. Amém? Vida no Espírito é uma vida de comunhão, é uma vida de relacionamento. E esse relacionamento não é só no domingo à noite, esse relacionamento não é quando o pastor ou qualquer pessoa ministra a palavra ou ministra o louvor. A nossa vida, amados, tem que ser uma adoração contínua a Deus. A Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, um culto com entendimento. Todos os dias eu apresento o meu corpo no altar de Deus. Eu apresento o meu corpo como um culto a Deus. Eu apresento o meu corpo como um sacrifício a Deus. E esse sacrifício é para Deus um sacrifício racional, um sacrifício com entendimento. Sobe a Deus, minha vida, essa adoração a Deus contínua tem que subir para o Pai como sacrifício vivo. Amém? Como sacrifício santo. Suba a Deus como um cheiro suave nas narinas de Deus. Antigamente, na antiga aliança, tinha que ser morto, né? Um cordeiro, tem que ser oferecido algo sobre o altar para que o pecado do homem fosse coberto. Mas em Cristo, amado, não existe mais esse tipo de sacrifício. O sacrifício que Deus agora recebe é um coração contrito e quebrantado. Não é mais sacrifício de animal, é o sacrifício da nossa adoração para Ele. Amém, amados? Então, o homem é um espírito. O que é o espírito do homem? É a parte que tem contato com Deus, que tem contato com o mundo espiritual. Amém? Diga, o meu espírito tem contato com o mundo espiritual. Meu espírito, eu posso me relacionar com Deus. A minha alma, emoções, intelectos, sentimentos, é a parte que ri, é a parte que chora, é a parte que às vezes não está bem. E essa alma precisa cada dia, como eu falei, ouvir a palavra, estar em comunhão com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos contato com Deus, mais comunhão com Deus, mais essa alma vai perdendo a força. Esses gritos da alma, esses medos da alma, esse sussurro da nossa alma, a alma não é ruim, amém? A alma não é ruim, Deus não deu nada ruim para nós, Deus não deu uma alma ruim. Agora essa alma ela precisa estar sempre em contato com Deus, em comunhão com Deus, ouvindo a palavra, para que ela tenha essa metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de entendimento, compreender como o reino de Deus funciona. E amados, o reino espiritual é mais real do que o reino físico. Diga comigo, o reino espiritual é tão real
como o reino físico. É mais real, na realidade é mais real do que o reino físico. Então, nós estamos sentados, nós estamos aqui nesse lugar. Mas espiritualmente a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nosso posicionamento é uma posição de destaque. O diabo tem medo de nós, o diabo tem medo da igreja, que se a igreja se levanta em fé com esse entendimento que é a justiça. O diabo, se o homem não prossegue no entendimento da revelação de Cristo, o diabo não está nem aí. Mas quando o homem começa a conhecer Jesus, conhecer a obra consumada, conhecer a justiça de Deus, conhecer a graça, conhecer a nova aliança, o diabo fica furioso porque ele sabe que ele perdeu. Porque tudo que o diabo quer é enganar. Tudo que o diabo quer é trazer medo. Tudo que o diabo quer é que o homem não entenda quem ele é em Cristo, o que ele tem em Cristo, o que ele pode em Cristo. Então, se ele puder esconder tudo isso, ele não está nem aí com o homem. Mas quando o homem começa a entender essas verdades, isso é uma grande afronta ao diabo. O que o diabo tem mais medo é uma igreja que sabe quem ela é em Deus. É uma igreja que anda no Espírito. É uma igreja que anda na luz do Evangelho. É uma igreja que conhece Jesus, conhece a obra consumada e anda em triunfo. Amados, depois dessas 7 semanas você vai ver é como se fosse aqueles joguinhos de encaixe, quebra-cabeça. E a imagem que vai ser construída depois dessas 7 semanas, só vai haver uma imagem que vai ser construída, é Cristo. Porque o Evangelho é Cristo, justiça é Cristo, vida no Espírito é Cristo. Tudo que nós vamos estudar durante essas 7 semanas é Cristo, amado. E Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então é maravilhoso quando eu entendo que eu sou um espírito que pode se relacionar com Deus. Eu possuo uma alma que cada dia ela está sendo transformada e que eu tenho um corpo que é templo e morada de Deus, templo e morada do Espírito. Deus habita dentro de nós pelo Espírito. Amém? Emmanuel, Deus conosco. Deus vindo, se fazendo homem, vindo habitar dentro do homem. Deus habita dentro de nós. O próprio Deus está dentro de nós, por isso que nós podemos nos relacionar com Ele, através do Espírito. Jesus disse, eu vou, mas não vou vos deixar sós. Eu vou mandar o outro, o Consolador, o Paráclito. Para quê? Para que Ele vos guie em toda a verdade. Então o Espírito Santo ele foi enviado para nos conduzir na verdade. Conduzir a Cristo. Conduzir. Ele é a ponte desse relacionamento. O Espírito Santo é a ponte, é quem faz esse elo de relacionamento entre o homem e Deus. Amém, amados? Então, Isaías 59, versículo 2. Aleluia. Aleluia. Você se alegra com essas verdades? Você é amado, amado. Você é querido. Você é santo. Você é justo. Aleluia. 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 O grupo louvor, quando estava louvando, eles declararam isso. Amém? Sobre essa intimidade, sobre esse momento de comunhão que nós temos. Não é? Quando a igreja se reúne, amados, existe uma unção coletiva, por isso que não podemos deixar de congregar. A Bíblia diz, como é o costume de muitos. Não congregar, um poder, há uma graça que é liberada muito grande. Então o corpo de Cristo, cada um de nós temos uma unção individual, mas quando o corpo unido com todas as juntas e medulas, a Bíblia diz, existe um poder de unidade tremendo, que quebra julgos. Por isso que não podemos sair desse lugar de relacionamento com irmãos. Por isso que é importante a gente estar junto, estimulando a fé um do outro. Isso é vida no Espírito. Vida no Espírito não é só falar em línguas, correr, isso é bom demais, faz parte, mas vida no Espírito é a comunhão, é a unidade da igreja, é o relacionamento entre irmãos, é olhar nos olhos e dizer, olha, você poder dizer um para o outro, não estou bem, vem cá, vamos orar, vamos conversar. E a Bíblia diz, nessa multidão de conselhos, há sabedoria, há algo que nos liberta. Na comunhão há uma libertação, na comunhão há cura. O corpo unido é um corpo poderoso, amados. Comunhão é vida no Espírito. Essa adoração coletiva, isso traz essa vida no nosso espírito. Amém? Isaías 59, versículo 2.
diz o seguinte: contudo, as nossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não o ouvirá. Isso aqui é para o homem pecador, amém? O homem sem Deus. Então o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas o sangue nos une. Mas a justiça de Deus nos uniu, e uma vez unido, unido para sempre. Ao pecar, o Espírito Santo não sai, como alguns dizem. Se o Espírito Santo está triste, saiu, Deus agora virou as costas, Deus vai te pegar lá na esquina, Deus vai te punir. Não, amados, Deus é um Pai, Ele nos ama. Você está de bem com Deus, nós estamos de bem com Deus. A Bíblia diz que unidos a Cristo, nós temos agora paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Não deixe que nada quebre esse relacionamento. As mentiras do diabo não podem trazer acusação, porque, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o homem é um ser espiritual, ele tem uma alma, ele habita no corpo. A Bíblia fala sobre 3 tipos de homem também, né? O homem natural é aquele que não conheceu Deus, é esse aqui que está em Isaías 52. O homem natural fala sobre um homem espiritual e fala sobre um homem carnal. O natural é aquele que não nasceu de novo, aquele que nunca teve o seu espírito recriado. O homem carnal é aquele que nasceu de novo, mas ainda não teve as suas faculdades espirituais exercitadas. Ele não buscou essa vida em Deus, essa vida no espírito. Então, mesmo ele nascido de novo, ele ainda continua, né, com os velhos hábitos do velho homem. Nascido de novo, mas ainda ele não cresceu espiritualmente. É aquele homem que fala lá em Hebreus: há tanto tempo servindo a Deus, ainda continua tomando leite. Lá em Hebreus diz: olha, eu tinha tantas coisas para falar, mas eu não posso falar porque vocês ainda são meninos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, né, Paulo falando: olha, eu queria falar com vocês, mas não posso falar porque vocês precisam voltar a tomar leite. Lá em Hebreus também fala. Então o homem normal, o homem carnal, é aquele que ainda não teve o seu espírito, esse relacionamento com Deus. E o homem espiritual é aquele que cresceu espiritualmente. Amém? O homem natural não nasceu de novo. O homem carnal nasceu de novo, mas ainda não teve as suas faculdades espirituais exercitadas. E o homem espiritual é aquele que discerne tudo. E a Bíblia diz que ele não é discernido por ninguém. Então o homem espiritual, que tem uma vida com Deus, que tem esse relacionamento com Deus, ele pode discernir tudo, amado. E o nosso espírito, não é, com o Espírito Santo, quando algo é mentiroso, quando algo não é verdadeiro, ele bloqueia e não permite a gente aceitar as mentiras do diabo. Quando o diabo mente, quando algum ensino não vem de Deus, automaticamente nós rejeitamos, porque temos um Espírito que testifica o que é verdadeiro. Amém? O que vem de Deus. Então, amados, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, quando Deus perguntou a Adão onde ele estava, não é que Deus não sabia onde Adão estava. Claro que Deus sabia, porque Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onipotente, tem todo o poder, não é isso? E Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Mas naquele momento ali, Deus estava procurando, estava perguntando a Adão: Adão, você saiu de um lugar grande, de um lugar alto, de um patamar de comunhão com Deus, e agora você caiu. O pecado trouxe ao homem para um lugar de decadência, um lugar de afastamento. Quando Deus pergunta a Adão: ó Adão, onde é que tu estás? Não é que Deus não sabia, é porque Deus olhou a humanidade, olhou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o homem, e viu o homem agora distanciado dele, viu o homem caído, o homem separado, o homem agora sem não poder mais ter aquele relacionamento com ele. Mas Deus ali, já em Gênesis lá, quando Deus dá ali as condenação ali para a serpente, para o homem, mas Deus ali ele levanta uma profecia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher iria nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, que era Jesus. Amém? Então, mesmo em meio àquela bagunça, Deus já apontava para a solução, que veio há muito tempo depois. Mas Deus sempre quis trazer o homem para perto dele novamente. Amém? Prazer de Deus é ter o homem perto dele.
O prazer de Deus, amado, é todos os dias. É aquele mesmo prazer que Deus tinha lá em Adão, ali quando ele descia na variação do dia. O prazer de Deus todo dia é se relacionar conosco. Amém? O Espírito Santo não sai, o Espírito Santo não te deixa. Mas o desejo do Espírito Santo é que todo dia nós possamos tirar tempo de comunhão com Ele. Nós possamos passar tempo e conversar. E como erroneamente muitos também dizem, né, que para a gente se relacionar com Deus, a gente tem que estar certinho, a gente tem que fazer isso, aquilo, outro. A Bíblia fala que nós podemos nos achegar a Deus e receber socorro. Não importa como você está, não importa como foi o nosso dia, nós podemos a qualquer momento chegar diante de Deus e receber socorro, receber força. O Espírito Santo, ele não é um prêmio para os fortes, ele é força para o fraco. Diga, o Espírito Santo não é um prêmio para o forte, ele é a força para o fraco. Ele é a força que nós precisamos. Ele é a ajuda, ele é o socorro bem presente. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Amados, no momento que nós estivermos mais fracos, no momento que a gente estiver mais se sentindo indigno, esse é um momento propício para a gente se achegar a Deus, ao trono da graça. É o momento que mais vem socorro, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, não é na nossa força, não. Não é na nossa bondade ou naquilo que a gente está fazendo certinho, não. O poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí é que tem força, amado. Porque aí é eu dependendo de Deus. Na nossa fraqueza, vem a dependência de Deus. Mostra quanto nós somos dependentes. E mostra como Ele é socorro. Mostra como Ele está pronto. Mostra quanto Ele nos pega pela nossa mão direita e diz, olha, não temas, eu sou contigo, não te assombra, filho. Eu sou o teu Deus, sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo com a destra da minha justiça. A destra da minha justiça. Você é a minha justiça. Eu te levanto e te coloco à destra da minha justiça. Estamos assentados à destra de Deus, à direita de Deus, nos lugares celestiais. Então existe força. Por isso que vida no Espírito, amado, é a vida de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 6, eu acho que é 6, vamos lá, por favor. Gálatas 6. Estamos falando nessa noite sobre vida no Espírito. A vida que nós recebemos no nosso Espírito. Tem a vida de Deus dentro de nós. Gálatas 5 e o 16. Gálatas 5,16 diz o seguinte: isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da nossa carne. Porque, 17, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne, pois eles se opõem um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Então existe um desejo. O desejo de Deus é ter comunhão. O desejo da carne é não gastar tempo com Deus, é não orar. Mas, amados, nós podemos subjugar a nossa carne e fazer com que ela ore sem querer. A gente às vezes não quer vir para a igreja, mas a gente vai subjugar e não vai deixar essa carne não nos dominar. Não podemos deixar a carne nos dominar. Nós temos que colocar ela num lugar. Então, quando ela não quiser orar, aí a gente ora. Porque a gente não ora quando a gente tem vontade, a gente ora porque sabe que isso é bom para nós. A gente não vem para a igreja quando a gente tem vontade de vir, a gente vem porque a gente sabe o como isso é precioso. O como é precioso a gente levantar mãos santas e adorar a Deus e confessar a palavra, sentindo ou não sentindo, com vontade ou sem ter vontade. Nós fazemos isso porque isso é uma vida no Espírito, isso é uma vida de comunhão, isso é algo que nos traz benefício. Existem benefícios da gente estar em comunhão com Deus nessas práticas espirituais, que faz com que a gente se renove a cada dia. A Bíblia diz que ainda que esse corpo mortal, ele canse, mas o homem espiritual, ele se renova dia após dia. Tem um homem espiritual dentro de nós que quer a cada dia, que a gente prove, a gente goze dessa renovação. O Senhor renova nossas forças como a águia, mano. Os que esperam no Senhor subirão como águia, correrão e não se cansarão, correrão e não vai se fadigar.
Por quê? Porque não é a nossa força. Uma vida no Espírito faz com que a gente ande não na nossa força, não se apoiando no nosso braço, mas na força que Deus supre. Existe uma força que nos supre a cada dia. Esses momentos de intimidade vem força de Deus. A força de Deus dentro de nós, dentro do nosso espírito, faz com que a gente corra, amado, sem se cansar. Muitas vezes nós nos cansamos porque nós queremos fazer a coisa no nosso braço. Vida no Espírito não é na nossa força. Vida no Espírito é uma vida que flui nesses momentos de intimidade. No momento de comunhão com Deus, vai fluindo, essa vida vai fluindo. Esses rios vão fluindo, que nos levanta, nos limpa, nos fortalece e nos faz ousados. Existe uma ousadia, amém? Existe uma ousadia que ela começa a fluir dentro de nós quando a gente começa a se relacionar com Deus, porque contemplando Cristo, a Bíblia diz que quando passamos a contemplar Ele, nós possamos ver nesse espelho, no espelho do nosso espírito, como nós somos parecidos com Ele, e aquilo que Ele é, nós somos, amém? Aquilo que Cristo é, nós somos. Nós somos a imagem de Deus, nós somos Cristo aqui na terra, contemplando na força de Deus, na força que Deus supre. Deus vai suprindo em nós uma força tão grande que nós passamos a nos ver não mais como nós somos, não a nossa imagem, mas a imagem de Cristo. Amém? Aleluia. Então, aqui em Gálatas diz que nós devemos agora andar no Espírito. Ao nascer de novo, nós passamos a viver no Espírito. Amém? A vida de Deus, a vida no Espírito. Mas o andar no Espírito é algo que eu decido dia após dia. Está lá no versículo 26. Gálatas 5, 26 mesmo. 25. Viver é quando eu nasço, a gente nasce de novo. Mas andar é uma decisão diária. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 25, diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Eu vivo no Espírito quando eu passo a viver no Espírito quando eu nasci de novo. Mas o andar é uma decisão diária. Diga, andar no Espírito é uma decisão diária. Todo dia eu decido, eu vou andar no Espírito, eu vou andar na comunhão com Deus, eu vou andar nesse relacionamento. Eu vou cultivar isso, amém? E ao cultivar esse relacionamento, essa vida flui, essa força flui. Eu começo a me ver como Deus, Ele me vê. Deus nos vê, amados, vitoriosos. Deus nos vê imagem. Deus nos vê alguém que triunfa, que vence. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vejo como Deus, Ele me olha, o que Deus espera de mim. E tudo que Deus espera de nós é que a gente triunfe, é que a gente rompa tudo aquilo que quer nos aprisionar. A gente pode romper tudo aquilo romper e usufruir tudo aquilo que é nosso por direito. Amém? Existe tantas coisas que é nossa por direito e a gente não usufrui, como essa vida de liberdade, como essa vida curada, como essa vida plena, como essa vida próspera, amém? Como essa vida de poder, como essa vida ungida, tudo isso é nosso, mas para eu poder entender essas coisas, para eu poder viver isso, eu preciso compreender, e eu só usufruo daquilo que eu entendo. Quando eu entendo que eu sou a justiça de Deus, que eu posso viver essa vida no Espírito, que eu sou nova criatura, quando eu entendo isso, eu começo agora a usufruir. Repita comigo, diga, eu só usufruo daquilo que eu entendo. Por isso que é importante estar entendendo essas coisas. Todo domingo, todos os dias, nos nossos grupos de unidade, está sendo falado novamente sobre esse assunto, não é isso? Dos grupos de unidade? Nos grupos de unidade durante a semana a gente fala novamente. A gente está falando sobre justiça, a gente está falando sobre vida no Espírito. A gente está falando sobre o Evangelho. Isso traz segurança para nós. Amém? Paulo diz, eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Então nunca se inquiete quando for falado aqui sobre justiça,
sobre fé, sobre cura, porque isso é evangelho, amado. E essas coisas a gente tem que estar ouvindo dia após dia após dia, essas mesmas verdades. Não existe novidade. Não existe novidade no evangelho. Não existe revelação nova. O que existe é uma só verdade, que é Cristo em nós. Uma só verdade, que é Cristo. Uma só verdade, que é o evangelho. Uma só verdade é aquilo que Deus fez conosco lá na cruz, restaurando aquela comunhão perdida, restaurando, levantando aquele homem caído, para que esse homem pudesse agora andar em novidade de vida. Vida no Espírito é poder andar em novidade de vida. Vida no Espírito é viver em comunhão. Vida no Espírito é levantar a cabeça e saber que nós agora em Cristo, nós somos essa imagem foi devolvida. E nós podemos agora andar cada dia nesse relacionamento com Deus. Amém? E essa mesma vida que nós carregamos, nós podemos também compartilhar. Vida no Espírito também é uma vida de compartilhamento. Eu compartilho com meus irmãos aquilo que eu sou, mas eu compartilho também com o pecador. Eu compartilho com aquele que ainda não conheceu ainda o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Porque Deus o ama do mesmo jeito que Ele nos ama. Você sabia disso, que Deus ama o pecador do mesmo jeito como Ele nos ama? Porque a palavra diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer também tocar, Deus quer mostrar a sua justiça para aquela pessoa. E como Deus vai mostrar a justiça dele para aquela pessoa? Através de nós. E é através da nossa vida, dessa vida que nós carregamos, que o mundo vai ver Jesus. Nós somos uma carta, devemos ser uma carta lida. Nós precisamos ser esses embaixadores que vão levar o reino de Deus às pessoas. Amém? Nós podemos fazer isso porque nós carregamos essa presença. A nós foi dado o reino, a Bíblia diz. Jesus disse: a meu Pai agradou vos dar o reino. Então o reino já nos foi dado. E o reino de Deus, sabe onde está? Diga: dentro de mim. O reino de Deus está dentro de nós. Amém, amados? Então recebemos vida em nosso espírito, no novo nascimento. Quando cremos no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Amém? E nele, no Evangelho, a gente aprendeu isso. No Evangelho se descobre a justiça. No Evangelho se descobre uma obra perfeita. No Evangelho se descobre o amor de Deus. No Evangelho se descobre essa graça, esse dom. Graça é um dom, graça é um favor, graça é um presente. E esse presente nos foi dado. E através desse presente, hoje, nós podemos nos relacionar com Deus. Deus não está distante. Deus, Ele quer ter essa comunhão conosco, amado. Por isso que a Bíblia diz que o nosso espírito clama: Abba, Pai. O nosso espírito, ele está clamando: Abba, Pai. Paizinho. Porque ele pode se relacionar com Deus hoje como um pai e filho. O relacionamento como eu falei com Adão, era um relacionamento de pai, de paternidade. Aquele relacionamento que Adão podia contar tudo. Você pode contar tudo, amado. A Bíblia diz: com o rosto descoberto, agora nós podemos conversar com Deus e ser verdadeiro. A religião mostra que a gente tem que estar muito santo, a gente tem que estar com palavras difíceis. Não, amado, abre o seu coração e diga ao Pai, se você não está bem, você diz: Pai, eu não estou bem, Pai, eu errei, Pai, eu não consigo, Pai, eu estou precisando disso. E nesse relacionamento de intimidade e de verdade, a Bíblia diz que nós encontramos socorro. Não precisamos maquiar esse relacionamento, porque Deus, Ele nos conhece como nós somos. Não está bem? Pai, eu não estou bem. Está bem? Pai, obrigado, porque essa vida está fluindo em mim. Essa natureza sua, Pai, hoje eu posso viver nessa natureza, nessa nova natureza. E como o pastor Aloysio sempre ensina, quanto mais nós enraizamos, a gente faz com que a nossa raiz ela desça a terra, que ela crie. Quanto mais essa árvore vai criando raiz, mais ela vai frutificando. Amém? Então que Deus quer que essas raízes elas se aprofundem, para que esse fruto, nós possamos dar esse fruto, e não faz força. Quanto mais nós estendemos nossas raízes, mais o fruto vem naturalmente.
Amém? As pessoas vão ver esse fruto. As pessoas vão querer comer desse fruto. Porque nós somos árvores plantadas junto às raízes das águas, qual dá o seu fruto no tempo oportuno. E tudo quanto nós fazemos prospera. Amém, amados? Então, nós podemos todos os dias cultivar esse relacionamento, essa vida no Espírito. Próximo encontro, próximo domingo, nós vamos falar sobre práticas espirituais. Amém? Que é através dessas práticas nós podemos ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento mais de intimidade com Deus. Mas saiba disso, você já pode hoje, você já tem agora dentro esse DNA, nós já temos o Espírito, nós já temos a essência de Deus, nós podemos viver no Espírito, não mais viver na carne, não mais viver no pecado, subjugar a alma, subjugar o corpo, não fazer com que essas coisas nos dominem, amém? E fazer com que a nossa alma ande alinhada com esse Espírito que já está pronto. Nós podemos todos os dias crescer em Deus, amadurecer em Deus, frutificar em Deus. Através dessa vida no Espírito, nós podemos cada dia vencer e romper, amém? As barreiras da nossa alma, da nossa carne. Amém? Fica de pé. Porque temos armas, amados. Deus nos deu armas que não são armas normais. E vou encerrar com isso. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, as nossas armas diárias não são armas naturais, não são armas como um louvor pode subir. Mas nós temos armas espirituais, que elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como é que as fortalezas são destruídas? As fortalezas da nossa alma, aquilo que quer nos prender. Nós destruímos essas fortalezas com as nossas armas espirituais. O louvor é uma arma espiritual. A adoração é uma arma espiritual. A oração em línguas é uma arma espiritual. O congregar é uma arma espiritual. A unidade da igreja é uma arma espiritual. Que faz com que tudo isso, jejuar, nós vamos falar mais um pouco disso na próximo domingo. E essas armas espirituais, ela destrói as fortalezas. Amém? Destrói, quebra julgos e faz com que a gente ande essa vida no Espírito. Essa vida de intimidade com Deus, amém? Então feche os olhos nessa noite, nesse momento. Agradeça a Deus porque hoje você tem essa comunhão. Agradeça a Deus porque hoje você pode ter esse relacionamento. Agradeça a Deus porque você tem esse DNA. Agradeça a Deus porque você hoje pode. Tem a Santa Ceia, não é isso? Nós vamos adorar a Deus um pouquinho. Então agradeça a Deus. Louve a Deus, irmãos. Louve a Deus porque não existe mais barreira. O véu, a Bíblia diz, foi rasgado de alto a baixo. E nós podemos entrar agora no Santo dos Santos. Podemos entrar agora à presença de Deus, sem culpa, sem condenação. Sem justiça de Deus é isso, é estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido em nossa vida. Somos pessoas sem pecado, sem passado. Deus não lembra mais do passado, Deus não lembra mais do pecado. Deus nos vê hoje em Cristo. Deus vê agora a sua justiça, Deus nos vê agora com essa vida plena nele.